Nessa tarde, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E esta mensagem de Cristo, nesta tarde, que se encontra em João 3,16, que diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou repetir novamente este versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, pessoas que me ouvem, eu trago-vos as boas novas de salvação. Lembro-me muito bem deste versículo, há muitos anos atrás, era um dos versículos mais lidos, pregado, comentado, principalmente pelos jovens pregadores, pelos jovens cristãos, que ainda eram novos na fé. Eles utilizavam muito este versículo. Por quê? Porque é um versículo que para mim é um versículo central, é um versículo chave da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é Ele que fala, João escreve, João tem a citação deste versículo, pois ele reproduz a fala de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 3,16, João fala e escreve aquilo que sai dos lábios de Jesus Cristo. Ele diz: porque Deus amou o mundo. Se ele tivesse somente citado somente esta frase estaria incompleta. Se Jesus cita que Deus amou o mundo, louvado seja o nome do Senhor, de uma tal maneira, isso simplesmente não estaria completo. Olha só o que Jesus fala. Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero abrir um parêntese para explicar esta fala, de explicar esta palavra chamado mundo. Jesus está falando mundo, ele não está falando mundo cósmico, ele não está falando mundo terreno, ele não está falando mundo árvore, ele não está falando mundo parede, ele não está falando mundo casa, ele não está falando mundo emprego, ele não está falando mundo automóvel. Não, Jesus não se trata mundo de coisas materiais. Este mundo a qual Jesus está se referindo são pessoas. Deus amou as pessoas de uma tal maneira. Se Jesus se expressa e acaba sua fala, não teria cabimento, não teria sentido. Porque que Deus falaria que nos amava? Somente dizer que ama, basta. Não. Se Deus está dizendo, eu te amo de uma tal maneira, olha só, dizer para alguém, eu te amo, isso é simples, é uma fala que qualquer pessoa pode dizer. Qualquer pessoa pode falar para um pai, pode falar para uma mãe, pode falar para os seus filhos, pode falar para os netos, pode falar para seus colegas de trabalho, pode falar para os seus irmãos da igreja, pode falar para a sua liderança, eu te amo. Agora, será que esta fala estaria completa se simplesmente você se expressa para alguém dizer, eu te amo? É lindo a fala, a expressão, o nome é muito bonito em dizer ama,
Mas Jesus, ele sabia muito bem que, se ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, não estaria completo. Porque dizer alguma coisa é muito fácil. Eu quero saber se você tem coragem. Eu quero saber se você tem caráter para isso. Não somente dizer. Olha só o que Deus fala. Deus falou aqui em 3,16 de João. Porque Deus amou as pessoas de uma tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho. Olha só, a ação. Deus não está só falando, Deus está agindo. Deus deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Deus não só disse que amava o ser humano, Deus demonstra o seu amor para com o ser humano. O homem tem esta fala, o homem tem esse ditado em dizer eu te amo. Quantos e quantos não falam juras de amor para o seu companheiro? Quantas e quantas esposas não falam juras de amor para o seu companheiro, para o seu esposo? E daqui a pouco não faz ele passar vergonha. Quantas e quantas pessoas não têm o marido dizendo fidelidade, dizendo para a esposa, eu te amo, só com interesse. Coragem de dizer, eu te amo e sustentar e fazer aquilo que ela acredita que você está dizendo. Porque falar é muito simples. Eu te amo, lógico. Eu quero saber se na hora da necessidade dele, eu quero saber se na hora da necessidade dela, você vai sustentar esta fala, eu te amo. Mas pregador, que você está dizendo sim, você acha que só Deus falou? Você que está me ouvindo, você acha que Deus teria coragem de só chegar e dizer que ele amou as pessoas, mas não demonstrasse aquilo que falava? Não. Muitas pessoas estão perdendo o amor para com o seu próximo. Muitas pessoas estão deixando de praticar o amor. Por que o amor deixou de ser praticado? Porque as pessoas não estão visando mais o reino do céu. O amor tem esfriado é porque as pessoas estão alicerçadas em casa, em carro, hotéis, sítios, farmácias, padarias, chácaras, sítios e outras coisas mais. Essas pessoas estão tão alicerçadas em querer mais e mais e mais, estão esquecendo que o homem não leva a nada. E o amor está esfriando, é porque você não faz mais por onde. O amor está sendo deixado de praticado, porque você só fala. É lindo. Eu vou gravar um vídeo em dizer para as pessoas, eu te amo. E por que na hora da prática você não consegue? E por que na hora que exigem de você a prática, você simplesmente esnoba, ignora? Ainda tem coragem de bater no peito e dizer, eu amo a Deus. Será? Será que as tuas atitudes demonstram que você ama a Deus? Eu vou explicar por que Deus nos ama. Eu vou explicar agora. Deus não só falou que amava o ser humano, não. Deus disse, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, unigênito, para que todos aquele que nele crê. Deus deu o seu Filho. O amor de Deus, ele não só falou, ele demonstrou. Como? Através do seu Filho.
Deus nos amou de uma tal maneira que pegou o seu único filho e entregou neste mundo para ser crucificado. Por quê? Porque ele veio para demonstrar o amor que Deus falou. Deus não só falou e deixou no vácuo, deixou simplesmente no ar. Não. Deus disse, eu digo que amo vocês e vou sustentar o que eu digo. Porque eu vou mostrar para vocês que eu só não estou falando que eu amo. Eu vou mostrar porque eu amo o ser humano. Deus te ama de uma tal maneira que Ele deu seu filho por você. Deus não só falou, como muitos homens falam. Tem pessoas que juram o amor ao Evangelho. Líderes que juram ao amor no altar, às ovelhas, ao Evangelho. Mas muitos só querem o leite, só querem a lã das ovelhas. Se esquece que ele foi chamado, separado, vocacionado para cuidar das ovelhas. Não extorquir, não abater, não sugar. Foi chamado e vocacionado, separado para cuidar e zelar por aquilo que Deus deu para ele. Mas muitos esquecem. Falam em altares que amam, mas na hora que para demonstrar, não fazem. Na hora da prática, fogem, se esconde, não aparece. Na hora que precisam demonstrar esse amor que tanto fala, as pessoas somem. As pessoas desaparecem porque não quer demonstrar aquilo que fala. Devemos sustentar aquilo que falamos. Deus sustentou o que falou. Você acha que foi fácil para Deus? Me responda, você que me ouve. Você acha que para Deus foi fácil ver o seu único filho na mão dos homens, sendo tentado pelo diabo, confrontado diretamente pelo diabo? Você acha que foi fácil para Deus olhar o seu único filho? Não foi fácil. Mas se ele falou que ele amou o mundo, que são os seres humanos, de uma tal maneira, e deu seu filho, ele sustentou o que falou. Se você não sustenta o que fala, você é pessoa de duas faces. Deus quer o homem de uma palavra só. Nós, às vezes, divulgamos e, às vezes, dizemos 2, 3 palavras, não há verdade em nós. É por isso que eu digo, dizer eu te amo é muito simples, é fácil, é até lindo, é romântico. Dá até para fazer uma novela. Mas por que na hora de demonstrar esse amor, que tanto se fala, as pessoas não querem? Por que isso? Sabe o que é isso? É falta de Deus. É falta de entender o propósito de Deus para a tua vida. Deus nos amou, foi de uma tal maneira, meu irmão. Abriu mão de tudo para vir na terra, para sofrer pelos nossos pecados, para ser moído pelas nossas transgressões. O castigo estava sobre ele, porque era para nós. Mas Deus falou que nos amava e deu seu filho. Por que nós não podemos sustentar o que falamos? Por que nós não podemos sustentar? Se eu digo, meu pai, eu te amo. E por que quando está numa certa idade quer colocar no asilo? Irmão, você está sendo forte hoje. Eu vou ser mesmo. Eu vou ser pesado agora. Se você diz para sua mãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo, mamãe. Você na sua casa, eu na minha. Isso não é amor. Isso é falácia.
Isso é conto de fada. Palavra jogada no vazio. Palavra sem sentido. Se você não faz isso, está na hora. É a hora de pensar e repensar. Porque falar que ama é muito simples. Mas na hora de demonstrar, esse aqui está o problema. Sabe por que está tendo várias coisas por aí? É falta de amor. Pessoas hipócritas que falam que ama, mas na hora não faz. Pessoas não sustentam. É por isso que Deus olhou para nós e nos amou de uma tal maneira que para Ele doeu muito de ver o seu filho na situação que estava, sendo feito pelos homens a qual Ele amou. Mas era projeto de Deus. Se você não diz, está na hora de dizer e sustentar. Porque esta palavra amor está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração. A expressão amar está no coração de Deus e tem que estar também em nós. Se Deus disse que nos amou e mostrou porque nos amou, por que nós podemos também? Por que a gente pode também não demonstrar? É a hora de nós demonstrarmos que de fato nós amamos o nosso semelhante. Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, olha só, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se você diz que ama a Deus, mas não crê nele, está perdido. Se você não crê em Deus, está perdido, porque o sacrifício na cruz não vai valer. Porque ele diz, se nós cremos nele, tenhamos a vida eterna. E se ele fala que existe uma vida eterna, é porque existe outra. É uma condição do homem. Amar a Deus é um dos primeiros mandamentos. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só dizer. É prática. Constante. Diária. Meus queridos, é necessário que o amor, não só o de Deus, para conosco, mas que o nosso amor também, para com o nosso próximo, para com o nosso vizinho, para com nossos amigos, para com os nossos colegas de faculdade, de escola, de serviço. Devemos não só dizer que amamos, devemos demonstrar para eles que de fato, assim como Deus nos amou, nós também amamos. Se o amor não está dentro do teu coração com a prática, infelizmente, você não pode, não vai estar aonde ele fala aqui, ó, a vida eterna. Devemos aproveitar este grande amor de Deus que está em nossos corações. Devemos praticar o amor de Deus. Seu vizinho bater na sua porta, pedindo um pão, você tiver, dá. Seu vizinho estiver doente de madrugada, pedindo ajuda para você, você tem veículo, ajude. Leve ao hospital. O amor de Deus, ele veio sólido, completo, veio limpo, puro, santo, agradável. O amor de Deus. É por isso que ele nos ama de uma tal maneira que mandou o seu Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas o amor de Deus, como ele falou, demonstrou e sustentou, devemos também falar e sustentar deste grande amor que Deus tem por nós. Pratique o amor. Pratique o amor. Saiba que a pessoa que você está querendo prejudicar é seu semelhante. A pessoa que você quer prejudicar é seu colega.
é seu amigo, é um ser humano criado por Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a fala para o teu coração. Não se esqueçam de praticar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é constante, ele é verdadeiro. É por isso que ele não retrocedeu. Jesus foi até o final para mostrar para o homem que Deus não só falou, Deus honrou o que falou e demonstrou para o homem até o final. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para sempre. Eu quero fazer uma oração agora por todos, como já é de costume. Eu quero orar por cada um que me ouviu em alguns segundos passando. Eu quero orar por aquela pessoa que está dentro da sua residência, por aquela pessoa que desligou o seu aparelho, ou abaixou o volume da sua televisão, para ouvir a palavra do amor de Deus. Eu quero dizer que você é bem-aventurado, porque você deu atenção à palavra de Deus. Eu sei que muitos não gostam quando se fala do amor, porque amor não se fala, amor se pratica, amor se demonstra. E é o tempo e a hora de nós demonstrarmos o amor de Deus nas nossas vidas, amando os nossos semelhantes, os nossos irmãos e amigos, vizinhos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nessa tarde, muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta tarde, Senhor. Eu sei que quando se falamos se expressar de amor, não é tão simples e fácil. Se quer renúncia do homem, abrir mão daquilo que ele acha que vai levar, mas não leva nada. Abrir mão dessas coisas para amar os seus semelhantes, ajudar o seu próximo. Deus abençoar as pessoas que estão nas suas residências, daqueles que passaram no seu automóvel aqui, papai, passaram no seu veículo, rápido, mas ouvi um pouco, um trecho desta palavra. Que o amor do Senhor possa fluir nos nossos corações e que nós não venhamos somente de falácias, mas de práticas constante. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso.